Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre MST. O presidente Lula e outros integrantes do governo se reuniram com a coordenação nacional do MST na Granja do Torto no último sábado. O encontro foi costurado para tentar distensionar a já tensa relação entre o Sem Terra e o Planalto, que está prejudicada por questões políticas e, segundo o MST, não cumprimento de promessas por parte do governo. O MST pediu mais diálogo do governo com os movimentos e uma atenção prioritária à reforma agrária. Além disso, os Sem Terra também discutiram a questão da violência no campo, já que o governo os convidou para liderar um comitê de paz. Meu querido Guilherme Mendes, essa reunião pode trazer algum resultado útil? O MST quer, provavelmente, terra. Ou o governo tem terras ou será uma conversa para acalentar bovinos. Qual a sua opinião? Acho que é sempre bom conversar, Capês. De fato, o MST estava mostrando a sua independência em relação ao governo, já que vocês mesmo veicularam aqui e a gente viu em vários episódios uma série de invasões, ocupações do movimento com bastante veemência, de modo que acho que o governo sentar para conversar com qualquer movimento social é sempre muito salutar, sobretudo na tentativa de se diminuir a violência no campo. A violência no campo não interessa a ninguém, afinal são brasileiros lutando contra brasileiros. Isso a gente não deve estimular em hipótese alguma. A lei tem que sempre ser cumprida e faz parte do movimento colocar suas demandas e cobrar do governo se de fato o governo se comprometeu com determinadas pautas e não veio a entregar, sejam assentamentos, seja regularização fundiária ou até mesmo o fomento às agriculturas familiares que também precisam de apoio, né? Seja apoio técnico, então apoio financeiro. O MST está corretíssimo em cobrar e, de outro lado, o governo também está correto em sentar para dialogar. O fato é que, se não há consenso entre produtores rurais e MST, o governo tem que sim fazer esse papel de mediador e cumprir aquilo que se comprometeu com o movimento social, bem como o que se comprometeu com os produtores rurais. Volto a dizer, o conflito no campo não interessa a ninguém, não interessa ao governo, não interessa ao MST, não interessa aos produtores rurais e, no final da linha, não interessa a ninguém na sociedade brasileira. Dialogando, certamente a gente chega em boas soluções. Ô Guilherme, tem uma coisa que você usou várias vezes aí, o termo não interessa. Esse termo me chama muita atenção, porque o que me parece é que não interessa ao MST reforma agrária. Primeiro porque, quando nós vamos analisar isso sob o ponto de vista dos dados, que eu acho que tem que ser a baliza para qualquer análise em relação à política pública. O MST apoiou a eleição do presidente Lula, mesmo diante do fato, diante dos dados de que o ex-presidente Bolsonaro promoveu muito mais outorgas de título em 4 anos do que todos os governos petistas somados. Então, outorga de título não é assentamento, é importante se dizer isso. Outorga de título é você pegar o documento de propriedade e escritura e dar para uma família. Está aqui, ó. Que já estava no terreno. Você agora tem aqui a sua terra. Isso, que já estava no terreno. O governo Bolsonaro foi quem mais fez isso. Enfim, isso é um dado, qualquer um pode consultar. Sim, é um belíssimo trabalho. O que não tem nada a ver em dar terra a quem não tem terra. Então, o que se fez foi regularizar quem já tinha terra. Então eu me pergunto, o que é correto. Quais são as finalidades do MST? Porque o que me parece é que o MST, infelizmente, não passa de uma cúpula que coopta o interesse de pessoas em situação de vulnerabilidade para o atendimento de finalidades políticas, para o atendimento de finalidades eleitorais. Todo e aí movimento me parece social... que esse tipo de conversa entre governo e MST não está pautada pelo interesse dessas pessoas. Mas o que deve estar sendo feito, de repente, é a negociação do atendimento dos pleitos do próprio MST, não de reforma agrária. Os pleitos que fizeram, por exemplo, no Abril Vermelho em relação a cargos no INCRA, a ocupação de superintendências do INCRA ao redor do país. Ô Diego, todo movimento social tem que pleitear as suas pautas. Enquanto elas não forem atendidas, o movimento continua. Para essa sua habilidade de chamar o MST, por exemplo, de movimento social. E não é? Nós não sabemos o que é o MST. Todo mundo sabe. O mundo sabe.
mundo sabe. Eu particularmente não sei. Eu não Aliás, sei nem, é eu não um dos sei nem como movimentos esse mais convite- respeitados do mundo. Infelizmente, né? Mais Dá respeitados pra ver por a quem? brincadeira. No mundo todo. Respeitado por quem? Mas No mundo Tá aí o Guilherme todo. invocando o mundo todo de novo. Aliás, o Deixa eu te falar uma MST, coisa. se você que está em casa entrar no site do MST, você vai ver textos em inglês, em francês, apoio de Muito celebridades bonitinho, que e de lindo. gente do mundo inteiro que defende a causa da reforma Eu só agrária. queria saber, eu me pergunto, faz parte. de fato, como foi feito esse convite, para quem será que o Lula mandou esse ofício para ter essa conversa? Porque o MST não tem um tenho a mínima CNPJ. ideia. Se você entrar lá no CNPJ da Jovem Pan, por exemplo, você vai ver que lá está cadastrado um endereço, por isso é uma está empresa. cadastrado um telefone, está cadastrado um e-mail. O MST não tem um simples CNPJ onde a gente pode verificar as informações para saber se de fato é um movimento social, para saber se de fato é uma associação, uma organização, o que é o MST. E agora, Guilherme, deixando um pouco a minha ironia de lado aí a respeito do comentário e falando bem sério, eu acho uma vergonha que o Brasil traga à mesa de negociações um movimento como o MST. De certa forma, trazer o MST para uma conversa sobre paz no campo, um movimento que no campo pratica crimes, pratica Não, não é bom? invasões, pratica... Não é bom evitar o conflito? Você acharia correto que o Brasil chamasse as lideranças do PCC para conversar? Não, claro que não, é diferente. É óbvio você que está não. dizendo que Não você está se dizendo que legitima no quem pratica movimento crime, Guilherme. todo mundo é criminoso. Não, não é todo mundo criminoso. Você está Mas querendo se o criminalizar o pratica movimento crime, social? Eu não tenho como separar. É mais ou menos aquele... É um movimento que causa caos no campo, Guilherme. Causa A gente não pode legitimar esse tipo de coisa. Alguns membros, em alguns episódios, causam campo. Da mesma maneira que na Cracolândia, alguns usuários cometem crimes. Nem todos que estão ali são criminosos. Alguns são criminosos. Aos criminosos, a lei. Aos membros do movimento social, o diálogo. Porque essa narrativa, Diego, foi a mesma que quis cortar comida de morador de rua, foi a mesma que quis prender o usuário de droga e agora que está querendo criminalizar aquele que quer ocupar terra. É o mesmo raciocínio. Aquele cara que não tem condição é visto como um bandido. Seja ele usuário de droga, mendigo ou gente no campo. A narrativa é a mesma. Basta você pleitear que você é criminoso. Se você estiver na rua largado usando droga, você é um bandido. Não é pleitear, não. Você não é um coitado, você não é um viciado. Esse movimento invadiu terras da Embrapa, esse movimento invadiu terras da Suzano. E outras ocupações todas não teve problema algum. Eu nunca vi ocupação do MST em terreno com mato alto. Esse debate só vai levar a mais animosidade. Exato. Você me permite dar uma parte aqui? Por favor, claro. Fica só animosidade, instigando mais grupos de raiva de um lado do outro. Não, meu lado não tem raiva nenhuma. Eu estou defendendo o diálogo. Agora, o Diogo diz que não se deve nem conversar. O Diego disse que não se deve nem conversar. O MST não. Diga lá. Eu entendi que vocês tinham permitido a parte. Primeiro, violência, seja na cidade ou no campo, se combate com punição, com polícia. Sim. Não tem outra maneira. Invasão de terra é crime. Invasão de propriedade urbana também é crime. Esse é o primeiro passo. Então, vamos aceitar que seja um movimento social querendo resolver um problema. Qual o problema? Dar trabalho para pessoas que tenham vocação para agricultura. Devo imaginar que seja essa a vocação e a vontade do chamado MST. Vamos aceitar que seja isso. Não tem reforma agrária melhor do que a já existente prática do arrendamento rural. Se a pessoa quer trabalhar, está cheio de gente que tem terra, mas não tem a vocação porque herdou, porque uma série de coisas, porque tem ocupações que lhe tomam mais tempo e se dispõe por 5% do valor produzido a arrendar aquela terra. Em alguns casos chega a 10% ou 15%, mas muitos é 5%. Então, se tem pessoas nessa sociedade que têm vocação para trabalhar a terra, para produzir, ela pode arrendar, porque ela produzindo direitinho e ainda com apoio da lei que já existe e também do proprietário, ela tem toda a condição de destinar 5% do que ela produzir para pagar ao dono da terra, que tem suas despesas com cercas, manutenções, pagamento do ITR, uma série de coisas que o arrendatário fica livre, ele vai lá só para produzir. Portanto, se quiser solução, já está aí. Agora, quando eu vejo que esse movimento se senta com o presidente Lula para resolver não o trabalho das pessoas, porque não é isso que acontece. Essas invasões não geram direito à propriedade, direito à posse, não geram direito a financiamentos, enquanto quem arrenda tem, por lei, o direito de tomar financiamento, tendo a anuência do proprietário, que não fica responsável pelo financiamento. Então, se a pessoa quer trabalhar e quer ter apoio legal e financiamento subsidiado, o melhor caminho é o arrendamento.
O resto é conversa de grupos políticos querendo se locupletar com poder. Isso sim. Meu amigo, Guilherme, essa é a questão. Só que tem uma coisa aí, tem uma notícia aí do MST, parece que teve aí, apesar de liderar a discussão sobre violência no campo, aí um grupo se instalou numa encosta de uma rodovia aí, entre as cidades de Pinheiros e Boa Esperança, no norte do Espírito Santo. Então, enquanto o papo vai rolando, a invasão vai prosseguindo. Tá parecendo Israel e Gaza. Vamos marcar o acordo, mas na dúvida eu mato lá o meu interlocutor. É mais ou menos a mesma coisa. Você acabou dando a mão palmatória. Enquanto rola o encontro na Granja do Torto entre o governo e o MST, para ver se acalme para as invasões, Guilherme Mendes, apesar de liderar a discussão sobre violência no campo, um grupo do MST se instalou na encosta de uma rodovia e invadiu uma fazenda entre as cidades de Pinheiros e Boa Esperança do norte do Espírito Santo. Lá no norte do Espírito Santo. Pinheiros e Boa Esperança, lá no norte do estado do Espírito Santo. A ocupação foi iniciada durante a madrugada, mas a chegada da maior parte dos militantes, claro, ocorreu durante o dia no último sábado. A estratégia de se instalar em volta das propriedades é antiga e feita para evitar denúncias de invasão. No início do mês, um dos membros da coordenação nacional do MST, o João Paulo Rodrigues, chegou a ganhar o título de cidadão capixaba da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Desde Ciocari, será que adianta conversar? Capês, assim, eu sempre procuro escutar os dois lados, acho que todo mundo tem argumento que é válido, mas no caso do MST, eu confesso que é quase impossível, assim. O MST, a gente sempre fala isso, né? Eles surgiram com esse princípio de discutir a reforma agrária e por um tempo ela foi válida. E a gente tem que lembrar, sim, goste ou não, que o MST ele surgiu como um braço do PT, foi eficiente para o PT durante muitos anos, né? Inclusive quando o presidente Lula esteve preso, muitos membros do MST estiveram lá na frente, pedindo a soltura dele. Então, o presidente tem uma dívida, quase que um sentimento de gratidão em relação ao MST. Tanto é que, em Lula 3, a primeira oportunidade levou o Stedley para a China, mas eu acho que o MST ficou parado no tempo, não teve uma evolução junto com as discussões e com as pautas, né? Aí, de novo, vou fazer um parênteses aqui. A gente tem um núcleo duro ali no PT, que ainda é esse núcleo que defende as reformas dos anos 80, os sindicatos, e tem um núcleo que está tentando acompanhar essa evolução. E durante a campanha eleitoral de 2022, uma das perguntas que a gente fazia era se esse presidente Lula, que eventualmente assumisse o Palácio do Planalto, se ele estaria de acordo com o Brasil de 2023 e não com aquele Brasil que ele estava acostumado há 12, 13 anos atrás, né? E quando essas pautas elas entram em choque, a gente percebe que existe também uma discussão dentro do próprio PT. Eu não acredito em discussão, em argumento, em discussão de paz com o MST, porque até agora o que tem que ser provado é que é um movimento violento, né? Toda oportunidade de violência no campo, eles não perdem. Eu lembro que no ano passado, quando teve uma série de invasões na Bahia, no mesmo momento que a imprensa inteira noticiava as invasões na Bahia, não lembro agora exatamente onde foi, mas foi um campo de pesquisa, foi nomeado para o INCRA da Bahia um ex-vereador de Cruz das Almas que tinha ligação com o MST. Então, desculpa, qualquer reunião do MST com o governo hoje é para busca de cargos, não é para reforma agrária, não é para paz no campo. Eles querem cargos como conseguiram alguns no ano passado, é isso. É um microcosmo ali dentro que age só para se perpetuar, não tem essa de paz no campo. E aí, desculpa, foram alvo de 2 CPIs. Tudo bem que a última CPI foi uma palhaçada, não teve nem relatório final. Mas a primeira CPI é de 2005, tem dados muito concretos ali de violência no campo. Teve mortes, teve quebras de pesquisas de 20 anos ali que o MST simplesmente foi lá e destruiu. A dizer que tem negociação com essas pessoas, desculpa, para mim é muito difícil acreditar nisso. Diego Tavares. Olha, a Deise foi incisiva, pouco a acrescentar a respeito das questões de mérito em relação ao MST. De fato, é um movimento que, historicamente, se você analisar todo o trajeto do MST, o MST é um braço político, o MST é um movimento que é instrumentalizado em prol do atendimento de interesses políticos. Tanto é que algumas de suas principais lideranças, não é incomum, após as eleições,
Nós temos vídeos dessas lideranças agradecendo pela votação expressiva no candidato A, no candidato B, no candidato C, sempre candidatos do campo da esquerda. Eu repito aqui novamente, se o MST fosse um movimento comprometido com a reforma agrária, seu apoio natural nas últimas eleições presidenciais deveria ser para o presidente Jair Bolsonaro, que fez mais pela reforma agrária do que todos os governos petistas somados, inclusive somando agora as outorgas de título do governo Lula 3. Bolsonaro entregou 400 mil títulos agrários, ao passo que Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma meio entregaram um pouco mais de 200 mil títulos. É quase o dobro na metade do tempo. Então, essa incoerência que salta aos olhos deixa muito claro que o MST não tem qualquer compromisso com a reforma agrária. E pensando nos interesses políticos do movimento, tem que ser assim mesmo. Porque a partir do momento que você resolve o problema do militante do campo, do membro do MST, o membro que está ali de fato pela reforma agrária, você não tem mais um militante político. Você tem um membro do agronegócio, uma pessoa dentro do agronegócio. Você não tem mais uma bandeira que precisa ser levantada e balançada, porque é essa bandeira que traz votos. Acabando com o problema, você acabou com o seu eleitor. Então, não interessa, de fato, a esses governos de esquerda que tanto prometem reforma agrária, prometem resolver o problema do militante do MST, resolver, de fato, esses problemas. Diogo da Luz, é um problema insolúvel porque não querem solucionar? Bom, enquanto não quiserem solucionar, sem dúvida é insolúvel, mas basta o governo tomar uma atitude diferente, né? Porque quando eu vejo um presidente da República que diz que invasor de terra é alguém que está cooperando para com a democracia e que a Venezuela não é uma ditadura, eu fico pensando, o que mais que eu posso entender que ele esteja pensando, se não quebrar aquilo que ele veio escrevendo na sua história, por mais que muita gente já tenha sua opinião para um lado e para o outro, muitas pessoas estão nem de um lado nem de outro e ainda vem o Lula escrevendo uma história, boa ou ruim escrevendo uma história. Por mais que ele queira contar-se democrata, no momento que ele defende invasores de terra e diz que a Venezuela não é uma ditadura, ele coloca um ponto de inflexão no seu currículo e dificilmente vai conseguir terminar a carreira por esse caminho, sendo visto como um democrata. O Guilherme, você ficou meio sem graça de ver uma questão das duas notícias. No mesmo sábado, o governo chama a Coordenação Nacional do MST na Granja do Torto para bater um papo, vamos assegurar a paz no campo. E no mesmo sábado está tendo uma invasão no norte do estado do Espírito Santo. Fica meio sem argumento quando é assim? Não, claro que não, porque o movimento não vai paralisar a sua agenda de invasões ou de ocupações, use a terminologia que quiser, por conta de um encontro com o governo. E é engraçado que estão colocando... Porque o encontro é justamente para alinhar pautas e selar novos compromissos. Cobrar compromissos antigos. Se o governo não entrega e não cumpre, eles têm que seguir no movimento normal. Isso é o que tem que se esperar. Veja, mas nem uma tréguazinha. Estão se colocando aqui a violência no campo como uma causa do MST. O Brasil foi o único país do mundo a abolir o sistema escravocrata. A violência no campo é antiga, inclusive contra os próprios agentes de Estado. O Naik está aí que não nos deixe mentir. O MST teve a sua origem na Igreja Católica. É importante que você está em casa, saiba. Pastoral da Terra, ligada à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Essa é a história. Não gostam da história, simplesmente não acreditam, mas essa é a história. Então, achar que é um movimento armado, que é um movimento... Não é história para boi dormir. Essa é a nossa história. Querendo ou não, essa é a história. A Igreja Católica, da mesma maneira que tinha a Pastoral da Terra, tem a Pastoral do Povo de Rua, que hoje é atacada. O padre Júlio Lancelotti é hostilizado nas ruas, por quê? Porque ele dá comida para morador de rua. Essa é parte da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não admite determinadas figuras, não admite determinadas posturas. Ocorre com o MST o que ocorreu e vem ocorrendo agora com a Pastoral do Povo de Rua, que tem a mesma origem, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Agora, querer atribuir a violência no campo ao MST é um grande equívoco, é uma grande desonestidade intelectual, porque o campo no Brasil sempre foi violento. E morreram mais de 1.700 Todo o meu respeito membros, ao agronegócio que está sendo aqui atacado pelo Guilherme Mendes. Eu não. O homem do campo é um herói no Brasil. É um herói no Brasil, Guilherme Mendes. Diga lá. O MST é o problema. Guilherme Mendes e Diego Tavares... Nosso tempo está se esgotando. Então fica o último recado aqui do Guilherme Mendes. Eu lembrando que o último país do mundo a abolir a escravidão foi a Mauritânia, em 1981, e não o Brasil, em 1888. Falei o último? E lembrando que o Rio Grande do Sul convive com invasões violentíssimas produzidas pelo MST, inclusive com morte de animais domésticos.